Fala pessoal do oitavo ano, beleza? Espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês, que vocês estejam aproveitando a quarentena aí com muito conhecimento, tranquilo? Eu tô aqui hoje para a gente corrigir as atividades, desculpe, para a gente corrigir as atividades que foram enviadas para resolução aí da casa de vocês, tá galera? Então nós vamos começar essa nossa correção com a nossa atividade de PDF, tá? Aquela que foi mandada para que vocês pudessem imprimir e responder as questões, tranquilo? Com base nas páginas que foram indicadas lá naquele cronograma de vocês aí, beleza? Vamos lá. De acordo com o assunto estudado na página 100 a 107 do livro, lembram as páginas que era para vocês lerem? Agora respondam. Vocês teriam que responder com base na leitura dessas páginas. Vamos lá. A primeira questão ela diz o seguinte: se essa passagem de século tem hoje um sentido para nós, um sentido que talvez não tinha nos séculos anteriores, é porque vemos que aí é que surgem as premissas de globalização, né? Que é o nosso assunto que estamos trabalhando. E essa é mais que um processo de expansão de origem ibérica. Em 1500 ainda estávamos bem longe de uma economia mundial. No limiar do século XVI, a globalização correspondeu ao fato dos setores do mundo que se ignoravam ou não se frequentavam diretamente serem expostos em contato uns com os outros, né? Então essa é uma passagem, né? Um texto da passagem do século 1480 de 1520 de As Origens da Globalização, né? Que trata das grandes navegações, tá? Então aí com base no assunto você ia ter que marcar a alternativa correta. Na busca das raízes do conceito de globalização, os historiadores têm voltado suas atenções às grandes navegações, porque este momento histórico, né? E aqui o seu gabarito é a letra D, tá galera? É a alternativa correta que diz assim: foi decisivo na expansão da atividade comercial para além das fronteiras europeias e na ampliação dos mercados, né? Então, a globalização, a raiz da globalização, né, se deu lá com as grandes navegações, tranquilo? E a sua questão correta é a letra D. A segunda questão diz o seguinte: em abril de 2010, um vulcão entrou em erupção na Islândia. Apesar de sua localização geográfica, as fumaças lançadas na atmosfera levaram ao fechamento de vários aeroportos na Europa, provocando atrasos e cancelamentos de viagens em escala mundial. Essa situação demonstra que, né, galera? Tá aqui, o seu gabarito é a letra A nessa segunda questão, que diz o seguinte: no mundo globalizado, a dependência dos transportes aéreos e a necessidade da rapidez nos deslocamentos das pessoas e no transporte de cargas são tamanhas que, mesmo os trens de alta velocidade, né, os conhecidos trem-bala, né, existentes em vários países europeus, eles não conseguem suportar o volume ao ser transportado, o que pode causar um verdadeiro caos aéreo, né? Desculpe. Então foi esse caos aéreo aí que aconteceu durante a erupção desse vulcão em 2010 aí, tá? A nossa terceira questão, ela diz assim: o processo de globalização tem na atualidade provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômicas, financeiras e políticas, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto que, aí, a sua questão correta, né, galera? Corrija aí se você tiver marcado errado, é a letra B, tá, pessoal, que diz assim: o avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Lembra, nós falamos sobre isso durante as nossas aulas sobre globalização, tá, pessoal? E a nossa quarta e última questão desse arquivo aí diz assim: sobre as empresas transnacionais, é correto afirmar que seu gabarito é a letra A, tá? Que diz assim: estão concentradas nos principais ramos da indústria moderna, constituindo oligopólios de dimensões internacionais, né? O conceito de transnacionais é esse, né, pessoal? São aquelas empresas de grande porte, né, que estão localizadas durante boa parte do globo terrestre, né, formando assim uma situação de consumo entre as populações que habitam, né, o nosso planeta. Bem, pessoal, agora que nós finalizamos a correção da nossa atividade em PDF, né, nós vamos dar continuidade
aquelas do livro, certo? As páginas aí que tá no cronograma de vocês aí, só você acompanhar aí, tranquilo? Então, começando lá as questões na página 125, tranquilo? A primeira questão ela diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Reflita e justifique a sua resposta em seu caderno, relatando se é possível praticar o consumismo sustentável. Lembra que nós falamos de globalização e sustentabilidade, consumismo sustentável, lembra? Consciência ambiental. Pois então, aí você tem que fazer, lembrar desse esqueminha aí para poder responder essa primeira questão. A resposta que eu trouxe para vocês é mais ou menos assim. Sim, o consumo deverá estar atrelado à real necessidade do cidadão. Além disso, devemos perceber que se a mercadoria não irá agredir o meio ambiente quando descartada e que durante a sua elaboração não foram utilizados os recursos da natureza que vêm sendo esgotados. Lembra que eu dei o exemplo do smartphone, né? O smartphone que fica obsoleto, que você não tem mais uso, você faz o quê? Joga fora, né? Então, isso vai acumulando uma série de outros smartphones sem uso, aonde? No meio ambiente. Vamos lá. A segunda questão dizia assim, observe a charge abaixo e responda qual fenômeno desse modelo capitalista compreende, né, pessoal? Então tinha uma charge lá que você tinha que analisar. Você ia fazer essa análise e dizer qual a relação, qual o modelo capitalista, né, que estava sendo citado ali. A charge era uma conversa, né, a conversa entre esses dois cidadãos aqui, que dizia o seguinte, esse smartphone é de última geração. Aí o cara dizia, até lançarmos um novo na semana que vem, né? Então a gente entende basicamente que esse aqui seria o empresário, né? E o rapaz aqui com o smartphone seria o consumidor, né? Nós, o consumidor final, no qual a gente sempre com essa sede de consumir, sempre de ter o melhor, né? Se tratando de tecnologia, mas que isso é uma coisa muito efêmera, é uma coisa renovável, em que a cada 6 meses a um ano, um tempo mínimo assim, está se lançando uma tecnologia nova, tranquilo? Então isso aí, pessoal, é um exemplo de quê, galera? Você tinha que escrever lá embaixo. É um exemplo de consumismo, né? Esse fenômeno do modelo capitalista aí que trata do consumismo, né? Essa necessidade de comprar, né, as coisas, de sempre ter o melhor. A terceira questão, ela dizia assim, um cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. O texto diz, duas infâncias. Na URSS, na parte superior, crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, na parte inferior da figura, milhões de crianças vivem sem comida e sem abrigo, né? Olha só a imagem, né? Que você pode analisar aí também no seu livro. E aí a letra A dizia assim, como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental, certo? A resposta que eu coloquei foi mais ou menos essa. A propaganda soviética faz uma crítica aos cuidados com a infância na sociedade capitalista, representado na parte inferior da imagem, crianças em um ambiente degradado e marcado pela pobreza, consequência das injustiças sociais e econômicas que os socialistas criticam no sistema capitalista. Beleza, pessoal? Então, se você teve a mesma ideia aí que eu nessa questão, o mesmo entendimento, tá? E a resposta está parecida, pode dar um ok que está correto. Letra B. Cite 2 conflitos bélicos do período da Guerra Fria, tá? Então, como resposta, eu coloquei mais ou menos assim. Veja se a sua está parecida. Poderiam ser citados como conflitos bélicos ocorridos na Ásia, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Na África, como a luta da descolonização. Na América, como a crise dos mísseis e a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. E no Oriente Médio, a invasão do Afeganistão pela URSS. Beleza, galera? Vamos lá. Quarta questão. A quarta questão, ela trouxe um texto aí para você que você vai acompanhar no seu livro aí comigo. Vamos lá, ele diz o seguinte, abre aspas. Nos anos 80 do século passado, em plena Guerra Fria, após a queda de um avião no mar, um grupo de cadetes militares americanos se vê isolado em uma ilha deserta. Percebendo que as chances de resgate são mínimas, os jovens se aproximam pelo medo e desespero.
À medida que vão tomando conta da ilha, a competição pelo poder começa a dividi-los em dois grupos. Ralph lidera um grupo e pega engenhosidade civilizada e cooperação, mas Jack não quer saber de nada disso e constrói uma facção de caçadores impiedosos. Essa poderosa mudança de consciência transforma garotos normais em assassinos primitivos, iniciando uma batalha devastadora do bem contra o mal e trazendo à baila a perturbadora metáfora do selvagem que há dentro de todos nós, tá, pessoal? Esse foi um trecho tirado do livro A Saga Senhor das Moscas, na verdade, né? Do autor José de Souza Miguel Lopes, beleza? E ele dizia assim, explica o que é a Guerra Fria, né? E aí você ia ter que explicar a noção do significado de Guerra Fria. Eu coloquei mais ou menos assim. Foi a tensão entre o mundo capitalista e o socialista, iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, né, que perdurou entre 39 e 45, e que não se limitou ao confronto ideológico e às ações de caráter bélico. O confronto denominado Guerra Fria manifestou-se de diversas formas, na corrida espacial, lembra que nós falamos em sala, nos modelos de desenvolvimento econômico e social e no acesso da população aos bens de consumo. Tranquilo, galera? Vamos lá. Quinta questão. Observe a imagem, né? A imagem é essa aqui. Um lixão, né? Onde tinha os animais ali, estavam meio que aparentemente perdidos, né? E aí você tinha que analisar essa imagem. Aí a questão dizia assim, a falta de compromisso com o descarte do lixo é uma realidade no Brasil. Cite 3 problemas relacionados à questão de coleta e descarte de lixo na região onde você mora. Então, isso é uma questão pessoal, né? Que você ia ter que, com base numa pesquisa, ou no seu entendimento de coleta de lixo da região, ou do bairro aí onde você mora, né? No caso, morando em Santana. E aí você ia ter que colocar como que se dá essa configuração. Eu coloquei mais ou menos assim, veja se a sua você pensou mais ou menos parecido. Depósito de lixo a céu aberto, coleta seletiva insuficiente, lixo domiciliar sem o armazenamento necessário e o acúmulo de materiais não biodegradáveis. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. Vamos seguindo. Agora, na página 128, né? Vamos dar início à primeira questão. Acompanhe lá. Observe o trecho da música Disneylândia, dos Titãs, que faz referência a um processo de transformação do mundo capitalista, principalmente a partir da década de 1980. Aí ele trouxe esse texto e você tinha que ler, né, o texto. Eu vou ler aqui para vocês o trecho dessa música. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Multinacionais japoneses instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Tá? E aí ele dizia assim, esse processo ficou conhecido como... Qual é o processo que está sendo descrito aqui pela banda Titãs na música, hein, galera? Tá aí, ó, é a letra D, o seu gabarito, né? É o processo de globalização, né? Aquele que a gente tanto está falando. A segunda questão, ela diz assim, analise o texto a seguir. Acompanhe comigo aí o texto na página 128. Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos gastos sociais, socializando os custos de reprodução social numa linha oposta ao neoliberal, de privatização de tais recursos em termos de previdência e de educação. A socialização de tais custos me parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009 por conta do colapso das indústrias de exportação. Criaram 27 milhões de desemprego em cerca de 9 meses. Isso foi resultado de uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios para que suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica solução sino-keynesiana e me parece que é uma coisa semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa Família, de programas de investimento estatal em infraestrutura, né? Esse texto ele foi feito pelo David Harvey, né? A revista IPEA, no ano de 2012. Tá? E aí a questão dizia o seguinte, o autor cita a teoria keynesiana e sua linha oposta, né? O neoliberalismo, lembra que nós falamos? Sobre a diferença entre essas duas posições teóricas, é correto afirmar que
Tá aqui, o seu gabarito é a letra A, tá, pessoal? Que diz assim: o keynesianismo é o conjunto de ideias que propõe a intervenção estatal na vida econômica, enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico que prega uma participação mínima do Estado na economia. Lembra, nós falamos sobre isso no nosso assunto, sobre neoliberalismo. A terceira questão, ela diz assim: a primeira eleição de Ronald Reagan para a presidência dos Estados Unidos, em 1980, coincidiu com o início do governo de Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador na Inglaterra. Orientados por uma mesma concepção de governo, dariam dimensão internacional ao neoliberalismo, né, pessoal? E aí, assim, você teria que colocar a doutrina econômica que o texto se refere é qual, né? Aí você ia ter que dizer qual é a doutrina do neoliberalismo que está falando e lembrar das aulas de geografia lá que nós estudamos, né? E o seu gabarito é a letra C, que é a intervenção mínima do Estado da economia, né? Essa, de forma geral, é o que prega o neoliberalismo. Questão número 4. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica, estímulo à iniciativa privada, abertura do país ao capital estrangeiro e a modernização do país, com a manutenção do plano político de uma ditadura de partido único. Tá? O texto refere-se ao sistema político-econômico adotado na... Qual é o país aí das questões? Letra D, tá? O seu gabarito é a letra D. É o modelo, o sistema político-econômico que foi adotado lá na China. Tranquilo? Quinta questão. Relacione os chamados tigres asiáticos com os itens a seguir. Né? Aí ele dava para você 5 itens com alguns países, e aí você ia ter que colocar quem são os tigres asiáticos de acordo com a leitura do nosso assunto sobre tigres asiáticos, tá, pessoal? Olha só, na caracterização dos chamados tigres asiáticos, os itens pertinentes são, olha o seu gabarito aí, é a letra E, né? Que fala 2, 3, 4 e 5, né? Olha só o que diz, vamos ler as alternativas certas aí. A 2, área influenciada de influência pelo capital japonês, né? 3, subdesenvolvimento com base industrial e tecnológica. 4, área de influência do capital norte-americano. E 5, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Beleza, pessoal? Vamos lá, sexta questão. Observe a figura abaixo. E ela representa... E aí, pessoal? Você tinha que analisar a figura e marcar a alternativa que ela representa, né, pessoal? E o seu gabarito é a letra E, a mundialização do capital, né? Pode ver que é o nosso mundo, o planeta, né, o globo, com várias marcas, né? As empresas transnacionais no qual a gente fala tanto. Sétima questão. A região do Extremo Oriente apresenta o país que detém a segunda maior potência econômica do planeta, que tem o crescimento mais acelerado deste século. Um país desenvolvido com alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, e desenvolvimento tecnológico, ocupando a terceira economia mundial. E ainda um país que se declara socialista, de regime fechado. Esses países, eles são respectivamente quem? Nós estamos falando de quem, galera? Tá? Letra D, o seu gabarito. Nós estamos falando de China, de Japão e Coreia do Norte. Certo? Oitava questão. Devido ao rápido desenvolvimento econômico durante a década de 1970, além da localização, 4 países da Ásia ficaram conhecidos mundialmente como os tigres asiáticos. Marque a alternativa que indica essas 4 nações. Novamente aí, os tigres asiáticos, né? Você teria que marcar a resposta. E aí, nosso gabarito, né? É a letra C, né? Tá aí os nossos países, a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Beleza? Questão número 9. O consumismo desenfreado de produtos alimentícios, eletrônicos, automóveis e entre outros, incentivados por vigorosas campanhas publicitárias, custeadas por grandes corporações industriais e comerciais, vem acarretando profundas consequências na esfera social, cultural, econômica e ambiental. Tá? Entre elas são verdadeiras. Essa questão era aquela uma de assertiva. Você ia ter que julgar as 5 assertivas e interpretá-las, qual seria a verdadeira e qual seria a falsa. Acompanhe aí comigo a leitura dessas questões. Tranquilo? A primeira assertiva ela dizia o seguinte: preservação das culturas locais e exploração racional do meio ambiente. Está errado, né, pessoal?
a globalização, o consumismo, né, ele não tem essa característica de preservar a cultura e nem de explorar racionalmente o meio ambiente. Segunda assertiva, padronização cultural, né? É uma característica desse consumismo, a padronização cultural, no sentido que nós consumimos roupas, consumimos músicas e alimentos igual a boa parte do planeta. Assertiva número 3, valorização das culturas locais e preservação do meio ambiente. Tá errado novamente, né? Né, galera? Parecida com a primeira assertiva. Número 4, modificação das culturas locais. Essa aí está correta, tá? O consumismo ele veio fazer isso, ele modifica aquela identidade cultural daquele local. E a quinta assertiva, a exploração irracional do meio ambiente, também está correto. Tranquilo? Então, com base nas assertivas corretas, o seu gabarito vai ser a letra A, tá? No qual vai ter a 2, a 4 e a quinta. Beleza, pessoal? A nossa 10ª questão, pessoal, ela traz uma imagem pra gente, né? A questão colocada no debate pela charge você tinha que analisar a charge e debater a questão, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Era um diálogo, né, entre umas pessoas que diziam assim, é a construção civil, né? Eles estavam olhando para um prédio sendo construído. E aí, no quadrinho abaixo, 2 garotos falam assim, é a destruição, você viu? De uma outra forma, né? A degradação do meio ambiente, né? Aparentemente aqui. Tranquilo? Então aí você tinha que analisar essa charge para responder a alternativa correta. Vamos lá. E aí, pessoal, a alternativa correta é a letra E, é o nosso gabarito, né? Que fala assim. O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados, né? Que é o que mostra no nosso segundo quadrinho aqui. Então, galera, a nossa 11ª questão, ela diz o seguinte. Após a primeira Revolução Industrial, as grandes potências europeias ampliaram seus tentáculos dominadores para os países da África, Ásia e América, onde impuseram seu modelo cultural. Entre as afirmativas abaixo, marque aquela que indica o nome desse processo. Lembra que nós vimos esse processo nas nossas aulas? Pois então, o seu gabarito aí da 11ª questão vai ser a letra C, tá? Que fala do imperialismo, beleza? A nossa 12ª questão, pessoal, ela traz pra gente um poema que você tem que fazer a leitura para poder responder as questões. Acompanhe comigo aí a leitura do poema lá na página 132, tá? Eu etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu nome de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta a marca de cigarro que eu não fumo, até hoje não fumei. Minhas veias falam de um produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova de dente e pente. Desde a cabeça ao bico dos sapatos são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábitos, permanência e dispensabilidade e fazem de mim homem anúncio itinerante, tá? Esse poema é do Carlos Drummond de Andrade, né? Esse grande poeta que nós temos. O poema acima ele refere-se, aí você teria que ler, analisar e marcar a alternativa correta, certo? A nossa alternativa correta da 12ª questão é a letra A, que fala do seguinte, que refere-se ao consumismo, entendido como um fator importante para o desenvolvimento da sociedade capitalista, né? Lembra que nós falamos isso durante nossas aulas, sobre o consumismo e o capitalismo? Pois então, essa alternativa correta é a letra A. Beleza, galera, então essa foi a correção das nossas atividades dessa primeira quinzena de quarentena, certo? Espero que estejam todos bem aí da casa de vocês acompanhando nossas videoaulas, tranquilo. Novamente reforçando os cuidados que devem ser tomados, né? Fique em casa, mantenha o seu higiene em dia, lave bem suas mãos, sempre limpas, entendeu? Para que a gente possa vencer essa etapa difícil que nós estamos passando, tranquilo? E creio que logo mais estaremos juntos. Beleza, muito obrigado.